A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula das lições bíblicas de jovens do terceiro trimestre de 2021, que estamos começando hoje, dia 4 de julho de 2021. O tema desse trimestre da nossa querida CPAD é vigilância, justiça e o culto a Deus, um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. Na lição número 1, nós vamos ver profetas menores, grandes mensagens em pequenos livros. O comentarista desta lição é o pastor Israel Trota. Ele serve ao Senhor na Assembleia de Deus em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, é mestre em Teologia Sistemática Pastoral pela PUC do Rio e também é capelão da Marinha do Brasil. Vamos lá ao texto do dia, a lição dos jovens, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, 2 Pedro, capítulo 1, 21. A síntese: os profetas eram homens piedosos em épocas de crise e corrupção generalizadas. Eles foram o recurso emergencial de Deus para despertar o seu povo. Os objetivos desta aula, primeiro, é mostrar a importância dos profetas para o povo de Israel no Antigo Testamento. Segundo objetivo, refletir a respeito dos propósitos da profecia bíblica na comunicação da vontade de Deus ao seu povo. E terceiro objetivo, compreender a profundidade das mensagens registradas pelos profetas menores. O texto bíblico se encontra em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 19 ao 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Na introdução nós temos então o seguinte: grande parte da revelação bíblica do Antigo Testamento foi entregue ao povo de Deus em forma de profecia. Está lá em Hebreus 1 e 1. E sem o dom profético, o povo se corrompia. Provérbios 29, 18. Os profetas, vamos ver isso, Provérbios 29, 18. Abra sua Bíblia aí, de estudo pentecostal. Essa Bíblia de estudo pentecostal. E já vamos ver Provérbios 29, 18. Que diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então, é importante a profecia para que o povo esteja atento aos mandamentos. Os profetas possuíam um papel vital na comunicação do plano divino para Israel. Em sua natureza, a profecia era vivaz e alarmante.
Às vezes era exemplificada por meio de atos simbólicos e a finalidade era despertar o povo. Em uma época em que o cânon bíblico não estava completo, ou seja, a Bíblia não estava fechada, completa, e a revelação de Deus estava em pleno desenvolvimento histórico, então a história estava acontecendo, os profetas representavam a voz de Deus na terra. Jesus falou sobre isso em Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Mateus 5, 17 e 18. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Aos profetas, o que eles falaram, Jesus estava dizendo que teria que se cumprir. Tá? Foram os pregadores da justiça e profetizaram a respeito dos seguintes temas. Primeiro, justiça social, o verdadeiro culto ao Senhor, a retribuição divina, a importância da família e muitos outros temas atuais e fundamentais para a nossa edificação. Os profetas menores apresentaram grandes mensagens em pequenos textos. Por que eles eram chamados profetas menores? Por causa do tamanho dos seus capítulos, né? O seu conteúdo era mais breve. Então, por conta disso, eram chamados profetas menores. Não está fazendo referência à pessoa do profeta. Então, o profeta Jeremias é tão importante quanto o profeta Joel. Ambos são profetas de Deus, foram usados por Deus. O que difere? Jeremias tem 50, 52 capítulos. Joel tem poucos capítulos, 3 ou 4 capítulos. Então, é bem mais resumido o conteúdo. Por isso, chamado de profeta menor. O ministério profético no Antigo Testamento. O ofício profético. No Antigo Testamento, a palavra hebraica mais empregada para profeta era nabi, cujo significado é proferir, anunciar uma mensagem. O profeta era um porta-voz, um embaixador de Deus entre os homens. Um contraste nítido entre o sacerdote e o profeta podia ser facilmente identificado. Enquanto o sacerdote era um representante do povo diante de Deus, o profeta representava Deus diante do povo. Era identificado como o homem de Deus. Tá? O profeta ele era conhecido e reconhecido em toda parte como o homem de Deus. A voz dos profetas era a voz de Deus. Eles falavam em nome do Criador, geralmente por meio da célebre frase: assim diz o Senhor. Deus havia condenado as práticas adivinhatórias cananitas, mas permitiu que os profetas fossem consultados. 1 Samuel 9:9, nós temos um exemplo. Por que Deus permitiu que os profetas fossem consultados? Não se tratava de uma consulta meramente movida por adivinhação futurística, mas de instrução prática para uma vida santa. Tá? Deus se preocupa conosco e deseja nos orientar para que vivamos segundo a sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Romanos 12:2. Então, os profetas, eles eram usados por Deus para dar um direcionamento
para a comunidade de Israel, para o povo de Israel. Então, o povo, conforme nós já falamos, o profeta representava Deus. Então, eles queriam falar com Deus, eles consultavam o profeta. Quando é que surgia um profeta? Em que momento surgia um profeta? O cenário da apostasia era um terreno fértil para o surgimento ministerial de um profeta. Em tempos de injustiça social, corrupção sacerdotal, impiedade da realeza, impiedade dos reis e paganismo religioso, mistura, das religiões, quando a decadência moral e espiritual prevalecia. Então, Deus se manifestava entre o povo, vocacionando seus profetas. No Antigo Testamento é possível percebermos o quê? Que a religião judaica se tornou demasiadamente ritualística. Vejamos isso em Miqueias, capítulo 6, do versículo 6 ao 8. Miqueias, capítulo 6. Miqueias 6, do versículo 6 ao 8, ele trata desse assunto quando ele diz assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros? De 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? O fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou: ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus? Então, a religião aqui, conforme o comentarista, ela se tornou demasiadamente ritualística. As pessoas iam ao templo, ofereciam, mas era tudo mecanizado. Aquilo ali perdeu o sentido original. As pessoas já não faziam mais aquilo por obediência, por amor, não. Elas faziam por obrigação e para cumprir tabela, para cumprir um ritual. Então, os profetas, o que eles faziam? Eles denunciavam a hipocrisia e a religiosidade aparente. É aquela religião só para inglês ver, Pregavam arrependimento sincero, os profetas, marcado por demonstrações autênticas de um profundo quebrantamento pessoal. Nós podemos ver isso em Oséias capítulo 6, por exemplo. Oséias 6, versículo 1. Abra aí a sua Bíblia de estudo pentecostal. Ele diz: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou a nossa e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Então, o profeta chamava o povo de volta para o Senhor, de volta para o arrependimento. Tá? Lá em Zacarias também ele fala sobre isso, em Joel. Vamos ver Joel 2 e 12. Só vire a sua página aí um pouquinho. Joel capítulo 2, versículos 12 e 13. Ele diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgar o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal.
Então veja que o profeta, ele convocava o povo ao arrependimento. Ele diz, eles eram o recurso emergencial de Deus. Precisamos ter a certeza em nossos corações que nas crises da vida jamais seremos abandonados por Deus. O nosso socorro vem dele. Salmo 121, versículo 1. Né? Ele está constantemente trabalhando em favor do seu povo, até mesmo quando estamos dormindo. Deus está agindo. Né? O Salmo 127 fala sobre isso. Deus está velando pela nossa família. Então veja que os profetas, eles surgiam nesse período de apostasia, de distanciamento do povo da verdade, da justiça. Aí eles apareciam como auxílio emergencial de Deus para a nação. A difícil missão do profeta. Agora começa a trilha de espinhos. Como um homem entre os homens poderia carregar para si a responsabilidade de ser porta-voz de Deus? É por isso que os profetas relutavam diante desta chamada. Lá em Êxodo 3:11, quando Deus chamou Moisés na sarça ardente. Isaías 6, quando o profeta teve a visão de Cristo glorificado. Jeremias, quando foi chamado por Deus. Então, era uma grande responsabilidade. E eles tinham medo, né? Porque a coisa não era fácil. O encargo era demasiadamente pesado. Entretanto, a glória da revelação atraía-os de tal modo que não conseguiam se esquivar deste ministério. Eles eram homens profundamente piedosos, a devoção se permutava com a coragem na consecução do propósito de denunciar, exortar, condenar e consolar suas gerações. Então veja que o papel do profeta é uma mescla disso aqui: denúncia, exortação, condenação e consolação. O profeta era um homem extremamente piedoso. Deus, em sua onisciência, né, ele sabe de tudo que ainda não aconteceu, escolhia os valentes certos para combater o bom combate. Ele escolhia as pessoas certas em cada época, para aquela geração. Deus já sabia que podia contar com aquela pessoa que ele havia escolhido. Então, os profetas do Antigo Testamento não se calavam diante das adversidades. Foram perseguidos e sofreram retaliações, mas continuaram defendendo a verdade de Deus. Eles não se impressionaram com o poder dos reis e nem se fascinaram com a riqueza dos homens. Então, eram homens tremendamente tementes a Deus, sabiam da dificuldade da missão, mas eles a enfrentavam com coragem, né? A coragem que Deus dera para eles cumprirem essa missão. Agora, quem eram os profetas? Primeiro, eram chamados por Deus. Um ministério profético começava com a experiência da vocação divina. Vamos ver Amós 7,14. Amós, capítulo 7, versículo 14 e 15. Está escrito assim. Olha o que Amós diz, né? E respondeu Amós e disse a Amazias, que era um outro profeta lá, só que profeta do mal: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro
e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado. E o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Então veja que ele era chamado, era uma vocação divina, era quase que uma obrigatoriedade para um papel, que não aceitava não como resposta, digamos assim. Tá? Não existia autocandidatura, ou seja, a pessoa se candidatava para ser profeta, mas candidatura do alto. A candidatura vinha de Deus. Deus escolhia o candidato para aquele papel. Tá? Era Deus quem levantava e escolhia seus profetas. Vamos ver Jonas, né? Jonas capítulo... Estamos aí em Joel e Amós. Vira a sua página aí e vai até Jonas, capítulo 1 e o versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Então veja, a palavra veio, meu filho, não tem para onde correr. Você recebeu a palavra e agora você tem que ir fazer o que Deus mandou. Isso era assim com os profetas de antigamente, da antiga aliança. Tá? Enquanto o homem se baseava na aparência para fazer suas escolhas, Deus se valia de questões interiores, não observáveis e não palpáveis. Deus escolhia por questões que ele olhava no interior da pessoa. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia na linguagem de hoje, 1 Samuel. Se você puder, abra aí a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, que é a melhor Bíblia de Estudo do Brasil. 1 Samuel 16:7, quando Samuel foi ungir Davi para o lugar de Saul, diz o texto assim: mas o Senhor disse, na linguagem de hoje, não se impressione com a sua aparência, nem com a altura deste homem. Eu rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então a escolha de Deus é baseada em questões interiores, que somente Deus é quem vê e mais ninguém. E aí ele coloca aí: os profetas foram chamados por Deus e inspirados pelo Espírito Santo para registrarem suas profecias. Está lá em Zacarias 7, 2 Pedro 1, 19 a 21. Tá? Esse ministério de caráter urgente fazia parte da atuação dinâmica de Deus entre o seu povo. Então Deus tinha um compromisso com o povo. Enquanto apenas alguns poderiam chegar à realeza e ao sacerdócio, todos poderiam profetizar, independente da profissão, do gênero ou da idade. Então o profeta aqui, quando ele era chamado por Deus, não tinha problema a profissão dele, o gênero, a idade, nada disso era empecilho, se fossem chamados por Deus. O ministério profético era mais dinâmico que os demais, mais dinâmico do que o reinado e mais dinâmico do que o chamado sacerdotal. A impiedade de vida era o único fator excludente desse ministério. Então, se era um homem ímpio, esse homem jamais seria chamado por Deus para ser profeta. Tá? Há pessoas que desejam ser usadas por Deus, mas não conseguem abrir mão da impiedade, de uma vida torta, de uma vida de pecados. Para servir a Deus é preciso negar a si mesmo, conforme Jesus falou em Lucas 9, 23 e 24,
a questão principal não é o quanto queremos ser usados, mas o quanto estamos dispostos a renunciar. É isso que ele está falando aqui. Somente assim seremos separados por Deus para uma função especial. Então, a questão aqui não é o quanto nós desejamos ser usados, mas o quanto nós estamos dispostos a renunciar para ser usado por Deus. Todos os homens e mulheres de Deus, como diz um amigo meu, e eu gosto de usar essa expressão entre aspas, pagaram um preço. Pagaram um preço. Muita oração, muita leitura bíblica, muito jejum, muita busca. E isso, numa concepção mais moderna, seria pagar o preço. Mas esse é o que você precisa fazer se quer ser usado por Deus. Tá? O que você está disposto a abrir mão para que Deus possa te usar. É isso que ele está dizendo aqui nesse primeiro subtópico. Vamos ao subtópico 2. Os intérpretes da religião judaica. Embora não fossem regulamentados pela lei, isso não quer dizer que os profetas fossem contrários a ela, o instrumento judaico normatizador. Tá? Pelo contrário, é possível percebermos que a mensagem deles, dos profetas, possuía um alinhamento profundo com a Torá. Lá em Oséias 14, 1 e 2 fala sobre isso. Os profetas atuavam para resgatar os princípios da aliança de Deus com o seu povo. Mandamentos que estavam sendo esquecidos e negligenciados no decurso da história. Então, o papel do profeta, principalmente, era resgatar os princípios da lei, os princípios da Torá, tudo que Deus já havia mandado registrar e o povo estava se afastando. Tá? Então, o profeta da antiga aliança, ele trazia a Torá na língua, como diz o nosso professor Isaías, trazia a Torá na língua e no coração. O que ele profetizava era o que estava escrito na Torá. Tá? Vamos adiante. Eles conseguiam enxergar a essência da revelação divina, enquanto os homens facilmente se prendiam às regras, os profetas enxergavam o âmago dos princípios que sustentavam as leis. Então, o mais importante era o princípio. Então, enquanto eles estavam, por exemplo, preocupados com o templo e a construção, os profetas mostravam o interior do templo, o santo dos santos, a mesa da proposição e assim sucessivamente. Tá? Então, a essência que a religiosidade tirava, digamos, daqueles símbolos. Eles estavam presos aos símbolos, tá? E perdiam o seu significado original. Então, no Novo Testamento, Cristo agiu desta maneira, resgatando a Torá, resgatando a lei. Os profetas foram os intérpretes da religião judaica, desenvolveram ideias teológicas com maturidade crescente e demonstravam percepções profundas pelo poder do Espírito Santo. Então, os profetas, eles eram intérpretes da lei, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Vamos lá, os profetas menores. São divididos em dois grandes grupos, profetas pré-exílicos, antes do cativeiro, Nós temos aí Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias, e temos os profetas pós-exílio, depois da volta do cativeiro
babilônico. Temos aí Ageu, Zacarias e Malaquias. São os profetas, né? Os profetas que viveram após a experiência do cativeiro babilônico entregaram suas profecias para Judá, pois o reino do norte já havia sido destruído pelos assírios em 722 a.C. Tá? Os profetas pré-exílicos são subdivididos entre aqueles que profetizaram para Judá, né? Nós temos aí Joel, Miqueias, Abacuque e Sofonias. Para Israel, temos os profetas Amós e Oséias. E para outras nações, Jonas e Naum, né? Que profetizaram para os assírios. Tá? E Obadias, que profetizou para os edomitas. Tá? Então, os profetas menores profetizaram do 8º ao 5º século antes de Cristo. Tá? Podemos dizer que eles eram homens piedosos e corajosos, com profunda visão espiritual e zelo religioso, possuíam uma posição independente, isso aqui é fundamental, sem qualquer tipo de relação com os poderes políticos e religiosos vigentes da época. Em alguns momentos entravam em rota de colisão com estes poderes instituídos, denunciando a corrupção, denunciando a hipocrisia, denunciando a injustiça e denunciando o descaso para com a lei por parte dos reis e sacerdotes, bem como de toda a nação. Tá? Então, toda a nação também estava, digamos assim, corrompida por causa de uma liderança corrompida, né? Acabava todo o povo também se corrompendo. Tá? Então, toda a nação. E por causa dessa independência pessoal, falavam com liberdade e autoridade, sabendo, lógico, que havia um preço muito alto a se pagar, né? Todos os profetas geralmente eram homens perseguidos, alguns eram mortos em praça pública, outros eram jogados no calabouço e assim sucessivamente. Daniel foi para a cova dos leões e por aí vai. Então, eles eram independentes, eles pregavam com toda a liberdade e autoridade, mas lembrando que eles também pagavam um preço altíssimo, quase sempre com a própria vida. Então veja que ser profeta não era, nunca foi fácil. Tá? É isso que nós estamos vendo aqui sobre os profetas menores. Mas vamos ao terceiro tópico e estamos encerrando. A mensagem dos profetas menores. O que eles pregavam? Eles suplementavam o ensino. Os sacerdotes e os levitas eram os responsáveis oficiais pela parte do ensino. Está lá em Levítico 10 e 11, Deuteronômio 33, 10. Tá? Todavia, essa função comumente era ignorada pelos seus representantes legais, que estavam demasiadamente ocupados com as tarefas recorrentes e diárias da religiosidade judaica. Tá? É neste contexto, é aqui que surgem, é aqui que Deus levantou os profetas com o propósito de suplementar a instituição que tinha sido relaxada pelos sacerdotes. Então, o que os reis não estavam fazendo, o profeta vem cobrar. O que os sacerdotes não estavam praticando de acordo com a Torá, os profetas vinham delatar, vinham denunciar. Enquanto o sacerdote era um professor habitual, diário, cotidiano, os profetas agiam como pregadores avivalistas. Seria mais ou menos esse o termo. Eles não possuíam postos institucionais, eles não trabalhavam em repartição pública,
eram homens de Deus que atuavam paralelamente às lideranças legalizadas. Tá? Então, eles eram um poder, entre aspas, paralelo, só que era um poder instituído por Deus, tá? Para resgatar a Torá. Quando estas se mostravam mortas espiritualmente, essas lideranças legalizadas, surgiam então os profetas como verdadeiros defensores da justiça e da santidade. Às vezes eram reprimidos pelos sacerdotes, como no caso de Amós, né, capítulo 10, do capítulo 7, do 10 ao 15, mas os profetas não se abalavam com as reprimendas, pelo contrário, eles continuavam resolutos em sua missão. Então, eles eram repreendidos, tentavam calar esses profetas, como fizeram com João Batista, quando cortaram a sua cabeça, e quando fizeram com o próprio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o crucificando. Era assim que eles tratavam os profetas, com as vozes dissonantes das lideranças espirituais da época. Tá? Vamos ao subtópico 2. Denunciavam as injustiças e anunciavam o juízo. A profecia dos profetas menores foi um instrumento empregado por Deus para denunciar os absurdos sociais, as irregularidades do culto e dos tribunais de justiça. Está lá em Miqueias 3:8 também. Questões religiosas e civis faziam parte da pauta destes profetas. Eles possuíam uma liberdade proporcionada pelo Espírito Santo de Deus, tá? Visto que não estavam envolvidos em nenhum tipo de esquema político ou religioso, né? Hoje, numa linguagem popular, nós poderíamos dizer que eles não tinham rabo preso com ninguém, com nenhuma instituição política. Por causa disso, então, eles falavam com autoridade. Eles não eram vendidos e muito menos comprados, né? Os profetas denunciaram os magistrados civis e os líderes políticos que tinham pervertido o juízo. Está lá em Miqueias, capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Igual a gente assiste nos meios de comunicação no Brasil diariamente sobre o STF, né? Cada um defendendo o seu lado e mostrando aí algumas coisas indevidas, né? A justiça para poucos, a perversão do juízo, segundo a interpretação de alguns meios sociais, né? Reprovavam a ostentação conseguida à custa da opressão. Então, aquelas lideranças que enriqueceram com o dinheiro do pobre, da viúva, com os impostos elevadíssimos, né? Parece até o Brasil, né? Mas vamos deixar o Brasil de fora, né? À custa da opressão, né? Tá lá em Oséias 4, tem vários versículos, exortava os líderes religiosos, chamava a atenção dos líderes religiosos e condenavam a prostituição, a soberba e a vaidade. Olha como estava o poder religioso e político daquela época, tá? Metidos com prostituição, metidos com soberba, do tipo, aqui quem manda sou eu, né? E a vaidade, né? Deixando muitas pessoas morrerem, né? Causando muitos malefícios à população por causa da vaidade, por conta de uma glória pessoal. Então, os profetas, eles denunciavam tudo isso daí, tá? Todas as grandes sanções disciplinares de Deus, os castigos disciplinares de Deus para o seu povo, foram anunciadas previamente pelos profetas. Deus nunca fez nada para disciplinar sem antes mandar os seus profetas avisarem, tá?
E Deus concedia o quê? A oportunidade de arrependimento para a remoção do juízo. Então, se aquelas pessoas se arrependessem, Deus parava e não fazia o que tinha dito que faria. Tá? Foi isto que aconteceu, por exemplo, com Jonas, ao profetizar o juízo para a Assíria, o reino da Síria. Foi surpreendido com o arrependimento súbito e total dos ninivitas. Né? Diante de tal compunção, o juiz anunciado foi removido. Então, a mensagem que Jonas levou aos ninivitas foi atendida, o povo se arrependeu e Deus tirou o castigo que traria aquele povo. Porém, a geração seguinte dos ninivitas se voltou para a idolatria e para a prática de crueldade, provocando assim o retorno do juízo, que logo foi anunciado pelo profeta Naum. Desta vez, a tragédia não seria evitada. Então, Deus pegou Jonas, profeta, mandou aos ninivitas, eles se arrependeram, Deus retirou o seu juízo. Mas 100 anos, 150 anos depois, de novo, a geração dos ninivitas voltou à idolatria, e aí Deus mandou o profeta Naum, mas dessa vez não teve jeito. O juízo de Deus veio sem dó nem piedade, porque eles não se arrependeram. Tá? Último subtópico, os profetas, eles consolavam. Então nós vimos aí primeiro, eles suplementavam o ensino, né? Eles também ensinavam a Torá, eles denunciavam as injustiças e anunciavam o juízo, e eles também consolavam. O profeta também, ele era um consolador. Então ele diz aqui, embora a mensagem dos profetas menores fosse repleta de juízo, conforme acabamos de falar de Joel e Naum, ela também possuía consolo divino. Tem várias referências aí. Você, meu querido aluno e professor, faça a gentileza de ler. A esperança era o forte sentimento que consolava a alma israelita. Levar o povo a obedecer, respaldado pelo entendimento e não pressionado pelas ameaças, era o maior desafio destes profetas. Então, havia um limite, né, para o profeta. Ele queria levar o povo a entender a mensagem de Deus e se arrepender, tá? E não levar ameaças, né, para o povo, que aí seria pela força. O consolo era parte integrante da profecia deles. Afinal de contas, Deus estava sempre buscando o melhor para o seu povo. Ainda que a realidade dura e cruel da vida não se encaixasse com as promessas de Deus, o profeta deveria levar o povo a contemplar o porvir, né, a olhar para o futuro e encontrar paz na alma diante deste entendimento. Então, os profetas, da parte de Deus, eles vinham também para consolar o povo. As mensagens dos profetas ecoavam além da severidade, quer dizer, era para levar o povo a entender aquilo que estava acontecendo, tá? E eles deveriam, né, também entender o amor eterno de Deus o Pai pelo seu povo. O juízo causava despertamento instantâneo, mas era a compreensão nítida do amor de Deus que garantia a manutenção deste despertamento. Então, os profetas eram usados para despertar o povo. Paulo declarou que o amor de Deus nos constrange, o amor de Deus nos desafia a agirmos de modo diferente. Esse amor nos salva e nos transforma. Está em Romanos 5 e o versículo
8. Então, os profetas, eles não eram apenas mestres para ensinar, eles não apenas denunciavam as injustiças, mas era usado também por Deus para consolar o povo, principalmente o povo quando estava debaixo do juízo de Deus e quando ia para o cativeiro, quando sofria as penalidades, mas Deus também enviava o profeta para consolar e fazer o povo olhar para o futuro, para aquilo de bom que Deus já tinha preparado para o povo. Espero que você tenha aproveitado bem essa aula, essa primeira aula dos jovens, né, do terceiro trimestre de 2021. Essa é só uma aula introdutória. A partir da próxima aula, então, nós vamos ver aí cada um dos profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias. Aí nós vamos entrar em maiores detalhes. Que Deus te abençoe e te guarde. Deus abençoe a sua família. Deixa aqui embaixo o seu gostei. Um abraço apertado e até a próxima, se Deus quiser.